Então, eu e o Leandro hoje vamos trazer um pouquinho de como é que foi, né, a nossa jornada com IA generativa dentro do Bradesco, né, mas falando mais especificamente de como que a gente está vendo isso evoluindo os processos do Bradesco. Mas antes de falar sobre IA generativa em si, né, acho que vale a pena trazer um pouquinho da história do Bradesco como uma empresa inovadora no setor financeiro, né? Lá na década de 40, o nosso presidente, o nosso fundador, né, já inovou muito em trazer os gerentes para a linha de frente dos clientes naquela época, né? Em 1960, o Bradesco trouxe um dos primeiros computadores para uma empresa privada, né? Então foi um IBM bem antigo, tinha só 4.000 bytes de memória, 4K de memória, né? Em 1980, o Bradesco já começa aí a partir para a parte tecnológica e, por incrível que pareça, a gente já lançou o nosso primeiro home banking, né? Era um aparelho específico que ligava numa TV, mas era um home banking. E a gente também estabeleceu uma rede privada de satélites, né? E operações instantâneas. E aí, indo um pouquinho para frente, né, em 1990, a gente veio com o nosso Internet Banking, também foi o primeiro banco do Brasil a ter Internet Banking. E depois, na década de 2000, foi o primeiro banco do Brasil a ter Mobile Banking. E agora, na década de 2010, a década passada, né, a gente já começa, todo mundo está falando em IA generativa agora, né, obviamente que não existia essa tecnologia antes, mas a gente já começou em meados da década passada, ou seja, quase uma década atrás, a já ter a nossa própria assistente, a Bia, que eu vou falar para vocês mais um pouco, né? E finalmente chegamos a 2020, numa era de muita transformação, inclusive dentro do Bradesco, tá? E aí, junto nessa era de inovação, surge a IA generativa. E, obviamente, a gente veio com a IA generativa e começou a nossa jornada. E como é que a gente começa a nossa jornada? Como muitas empresas começam, né? Experimentando, né? Tentando, pilotando, né? A gente começou lá com um piloto pequeno, né? Com os dados do Open Finance, né? Colocando isso para os nossos analistas, nossos cientistas de dados, para poderem fazer perguntas direto para os dados, né, sem necessariamente ter que escrever uma query, né? E a gente teve também um case que, inclusive, recebeu premiações, né, o case das atas do Copom, que eu vou falar com mais detalhes depois, né, que consegue ler instantaneamente as atas do Copom e do Fed quando elas saem e colocar alguns indicadores, né, para os nossos analistas. E também a gente começou a mudar a maneira como a gente desenvolve software, né, lançando o DevOps Admin, né, que trata de assuntos internos do banco, como que eu coloco um projeto em produção, quais etapas que eu devo seguir, etc. Né? Então essa foi a nossa primeira etapa, né? E depois, né? Depois a gente resolveu pegar esses cases e começar a produtizar. E aí eu queria falar aqui um pouquinho do case das atas do Copom, né? Então, como é que funciona esse cara? Quando sai uma ata do Copom, aliás, saiu uma ontem, né? Imediatamente, né, a gente faz um crawling das atas, né? E do texto que saiu nessa ata, interpreta esse texto, né? Lança para os nossos analistas uma interpretação própria que a IA generativa nos dá e um indicador para ver se existe uma tendência de alta ou de baixa nos juros, né? Que é o indicador do Hawk. E essa semana, né, a gente observou que estamos levemente com um indicador de Hawk diferente da ata anterior, né? Então, esse foi um primeiro projeto, inclusive recebeu uma premiação de destaque, né, no Global Finance The Innovators 2024, tá? Como um dos cases mais inovadores na área financeira, tá? Obviamente, a gente espera gerar resultados com esse case, né? A gente estimou isso, que gere benefícios aí até de 4,2 milhões de reais ao ano para o Bradesco, em função de melhorias operacionais na hora de interpretar as atas e agilidade para os nossos analistas. Obviamente que a generativa não faz nada sozinha, né? E os analistas, eles tomam a decisão em última instância apoiada nesses indicadores e no resumo que a IA generativa dá para eles, tá? E aqui o indicador mais técnico, né, que é a taxa de correlação. A gente está com 0,8 de taxa de correlação. Isso é muito bom, né, para as primeiras etapas aqui, né? Bom, feitos os primeiros experimentos, a gente colocou os primeiros projetos em produção e aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava engajar mais as pessoas em IA generativa. Como que a gente fez isso? A gente criou várias iniciativas e dentre elas uma que foi bem importante,
foi o Ideatom, né, com várias áreas dentro do banco, né, foi uma parceria aí entre a área de dados do banco e o Inovabra, né, e a gente reuniu aí várias pessoas, mais de 200 pessoas de diferentes áreas, com várias ideias, foram 63 ideias, e finalmente chegamos a 5 cases, onde esses 5 cases foram realmente para frente, houve investimento de fato, né? E aqui a gente fala de alguns deles muito rapidamente aqui, né, com relação à sumarização de manifestações do cliente, evitando assim com que ele vá em órgãos reguladores, né, fazer uma reclamação mais formal, demandas judiciais para verificar, né, se quais ações que o Bradesco deve tomar a partir de uma determinação judicial, né? Venda assistida digital, isso faz parte hoje da BIA, né? Então os nossos gerentes conseguem acessar a BIA Gerentes, que eu vou falar mais um pouquinho, né, para ajudar eles a vender mais os nossos produtos e serviços, né? Aí que a gente pegou um específico que era consórcios, mas hoje a nossa BIA Gerente já está falando de mais produtos, tá? O relacionamento com clientes também foi outra área que foi beneficiada com o projeto, e finalmente a área jurídica, né, para ajudá-los na interpretação dos processos, né? Mas a BIA não podia ficar de fora dessa iniciativa, né? A IA generativa tinha tudo a ver com a BIA. Então a gente começou uma etapa, um processo de transformação da BIA para a IA generativa, né? Então, contando um pouquinho da história da BIA, né? A gente tem lá, eu falei, desde a década passada, a gente começou o projeto da BIA em 2015, né? Com o Watson da IBM, a gente teve que ensinar a BIA a falar português, era uma outra tecnologia, não era IA generativa, né? E agora, olhando para 2024, a gente está adaptando a BIA para IA generativa. É claro que a gente começa com a BIA agências, que a gente chama, né? Que é uma BIA interna do banco, para os nossos gerentes, para suportar os nossos gerentes, né? Então, só contando mais um pouquinho da história da BIA, alguns números que acho que são muito importantes, inclusive o nosso CIO falou de alguns números desse, né? Já tivemos até hoje 2,3 bilhões de interações com a BIA desde o seu lançamento, isso desde 2016, né? A gente tem várias interações no WhatsApp, né? A BIA é multicanal, né? A BIA responde no WhatsApp, a BIA responde no aplicativo, né? A BIA está na Alexa, a BIA está em vários lugares, em vários canais diferentes para atender os nossos clientes, né? E o que a BIA faz, afinal de contas, né? A BIA informa os nossos clientes, vende os nossos produtos para eles e, além disso, transaciona, né? A gente consegue pedir, por exemplo, para a BIA se eu tenho dinheiro em conta para fazer um Pix. E na sequência eu consigo fazer esse Pix, né? Então a BIA, ela, além de tudo, ela acaba se tornando resolutiva para o meu cliente, né? Acaba transacionando, fazendo operações reais, né? E nesse projeto de transformação da BIA, como eu já disse, a gente começou pela BIA Agências, né? Ou BIA Gerentes, como a gente chama, né? E na BIA Gerentes a gente fez um MVP, a gente conseguiu desenvolver com a tecnologia em 16 semanas. Claro que a gente teve o apoio dos nossos parceiros aí, né? Podemos citar aí a Microsoft, a Bain, a Avanade, né? Que nos ajudaram nesse processo aqui e ainda estão nos ajudando, né? E nesse projeto, a gente pegou todos os normativos que a gente tem no banco, mais todas as FAQs que a gente já tinha cadastrado na BIA e treinou essa nova BIA com IA generativa, né? Então, agora, a BIA para os gerentes já é capaz de ser mais conversativa, né? Ela não faz simplesmente uma busca nos normativos, mas ela consegue discutir com o gerente a melhor forma de abordar o cliente, por exemplo. E já temos mais de 1.600 gerentes utilizando a BIA nesse formato, tá? Então, a grande diferença da BIA anterior para a BIA com o IA generativa é a maneira como ela atua, a maneira como ela interage com o usuário, tá? E aí, na versão anterior, não que seja ruim, era uma característica da tecnologia, né? Ela era muito mais específica, né? Então você tinha que colocar perguntas específicas para ela responder. Na BIA atual, você consegue usar uma linguagem muito mais natural, né? Ela consegue te entender muito mais facilmente, sem você ter que ensinar palavra por palavra para que ela te entenda, né? A linguagem deixa de ser uma linguagem robótica, com respostas prontas, para ser uma linguagem, né, que as pessoas entendem, que as pessoas se identificam, né?
E antes a Bia ela tinha que desambiguar muita coisa até chegar na resolução. Agora a Bia consegue entender de uma maneira mais rápida e mais fácil, né? O que o usuário está querendo, qual a sua intenção, né? A Bia consegue mudar de assunto, né? Antes a Bia entrava numa jornada e o usuário precisava terminar aquela jornada. Agora a Bia consegue, no meio da jornada, de repente o usuário está falando de cartões, mas de repente o usuário, né, o nosso cliente precisa de um empréstimo, por exemplo, e ele pode, no meio da jornada, falar sobre um empréstimo. Tá? Aqui tem alguns resultados importantes que eu posso falar para vocês. Né? Então, a gente tem aqui um percentual de respostas úteis aos usuários. Né? Então, com a BIA antiga, né, com a BIA sem IA generativa e com IA generativa. A gente percebe que com IA generativa a gente está sendo muito mais acurado nas respostas, né? E a BIA está conseguindo ser muito mais resolutiva, né, com os usuários. Né? E a gente percebe também, conversando com os nossos usuários, né, os nossos gerentes, na BIA Gerentes, que 80% deles já identificaram que a BIA com IA generativa, ela está muito mais avançada, ela consegue ajudá-lo muito melhor no atendimento ao cliente. Né? Bom, a gente alterou a forma como a BIA é treinada também. Então, a gente chama isso de curadoria, né? Curadoria das informações que estão treinando a BIA, que estão indo para dentro da BIA. Anteriormente, a gente tinha que fazer uma curadoria onde envolvia um processo muito mais manual, ou seja, eu tinha que pegar um documento, identificar perguntas e respostas e treinar a BIA com essas perguntas e respostas. Hoje, como é que eu faço? Eu pego este mesmo documento, eu treino a BIA com este documento, ou seja, um texto corrido, e a BIA passa a responder em cima desse texto, sem eu ter que indicar perguntas e respostas para que ela responda. Então, isso torna o processo de curadoria muito mais ágil, muito mais eficiente também, né? E muito mais resolutivo. Tá? Bom, além de tudo isso, né, além da BIA ter esse aspecto, da gente ter começado pela BIA Gerentes, né, os gerentes usarem a BIA para atender os nossos clientes, a BIA Clientes está em diversos canais, aí eu te pergunto, Leandro, a BIA também é tech? A Bia também é tech. Bom, pessoal, boa tarde, eu sou o Leandro. Vou falar um pouco da Bia Tech também. Então, a gente tem Bia Clientes, Bia Agência, e aí a gente tem também a Bia Tech. Então, por que não nossos funcionários, o nosso time de tecnologia, não pode usar os ganhos, né, da IA generativa para o dia a dia? Então, essa ideia surgiu lá no ano passado, quando a gente começou a usar de forma massiva o GitHub Copilot. A gente já está falando aqui, né, já ouvimos muito aqui hoje, ontem, sobre o GitHub Copilot, sobre o uso de IA generativa para a escrita de histórias. E eu trouxe um pouquinho aqui na prática, para vocês verem como que na prática a gente está fazendo. Então, no ano passado, a gente começou a ver os grandes ganhos que o GitHub Copilot trazia para a gente, e aí falamos, por que a gente não estende isso para todo o ciclo de desenvolvimento? Então, nós começamos lá na parte de escrita de histórias. Então, qual foi a nossa estratégia? Nós pensamos o seguinte, tudo começa na história, lá na ideação, na ideia e no que tem que ser feito. Então, a partir do momento que eu tenho uma história bem escrita, uma história bem feita e bem detalhada, todo o ciclo que vem depois da história, a construção, tudo, eu tenho ganho. Então, o que nós fizemos? Nós fomos nas principais áreas, fomos nos escritórios de métricas, em todos os times que cuidavam de histórias, e identificamos qual que era o modelo ideal de história. O que deveriam ter, quais eram os campos, quais eram as informações que deveriam ter na história, e nós treinamos a IA com esse modelo. Então, a partir de agora, todas as histórias que nós construímos aqui, ela é feita através de uma interação com a Biatech, e a Biatech vai perguntando para quem está escrevendo a história, e muitas vezes sugerindo, em cima de um treinamento que nós fizemos do modelo perfeito de histórias. E aí, isso hoje já está integrado com o Gira, então, através do Gira, é um plugin que, pelo próprio Gira, a gente começa a interagir com a Bia, começa a escrever essa história, e alguns exemplos como esse da tela, a Bia, ela mesma sugere, então eu posso falar, não, me sugere critérios de aceite, e ela me entrega quais são os critérios de aceite baseado no contexto daquela história. E a partir daí, a gente fecha a história ideal. O que a gente já teve de ganho, tá? Analisando a história, todas as histórias antes e as histórias depois da Bia,
a gente tem ganhos de 25% até 40% de qualidade. Como que a gente chegou nisso? Bom, uma das features que a gente tem é a medição de qualidade da história. Então, se nós temos a história, nós temos o modelo ideal da história, o que deveria ter, uma feature que tem é a avaliação da história. Então, a Bia também consegue pegar uma história e entender se a qualidade é boa ou é ruim. E não é somente olhando os campos. Ela olha clareza, detalhamento, a informação que está lá, e a gente chega numa nota final. Essa nota final, inclusive, é um gate de qualidade para a gente seguir com a história para o próximo passo. Então, quais são os próximos passos? Metrificação, desenvolvimento, testes. Então, a gente também tem a Bia ajudando na metrificação de histórias. A partir do momento que eu tenho uma história boa, bem escrita, bem detalhada, eu consigo, com o uso da IA, metrificar. E depois entra a codificação. Então, com a ajuda aqui do GitHub Copilot, os times de desenvolvimento já estão usando de forma massiva aqui o Copilot. Então, a gente tem ganhos aqui 30%, 40% na etapa de desenvolvimento de produtividade. E lembrando, né, não é só produtividade, né? A gente tem ganho de qualidade. Como o desenvolvedor é mais produtivo, aquele código boilerplate, aquele código mais repetitivo, ele ganha ali e consegue dedicar mais tempo na qualidade, fazendo um teste melhor. Então, isso aqui, os ganhos, é produtividade, mas também a gente fala de qualidade, a gente fala de experiência do desenvolvedor. O que é o legal? O flow do desenvolvedor. Então, todo desenvolvedor, a gente sabe que tem o flow. O desenvolvedor está ali codificando, gerando o seu código. A partir do momento que ele tem uma dúvida, como que ele faz antes? Ele dava Alt Tab, ia para o Stack Overflow, ia para um fórum, para buscar como resolver um problema. E isso a gente sabe que gera uma distração, ele vai ver outra coisa, ele tem um tempo para procurar. Agora, com a IA, ele consegue se manter no flow. Então, ele fica mais tempo no flow. O flow é o auge da produtividade do desenvolvedor. E aí a gente consegue escrever mais testes unitários, ter uma cobertura melhor, ter um desenvolvimento mais rápido e mais produtivo. E também a gente usa o Copilot para gerar scripts para a gente testar o que a gente está fazendo, fazer testes em produção e, importante também, para fazer transcrição de códigos em tecnologias legadas para tecnologias novas. Então, a gente ganha nisso. A gente sabe que a gente tem um leque grande de códigos legados e a gente consegue, com o uso da tecnologia, transcrever isso para novas soluções. E, por último, a implantação. Então, a gente sabe que eu crio a história, eu desenvolvo, eu testo, e agora eu tenho que colocar em produção. Então, um ponto muito importante que a gente tem é a gente tem um processo. Todo mundo sabe que é um processo difícil colocar em produção, ainda mais num ambiente complexo como o Bradesco. Então, a Bia também entra aqui ajudando os times a, integrado aqui com o ServiceNow, avaliar a change, identificar o risco, se aquela change tem risco, se a avaliação de risco daquela change está certa, se a change está lá como risco baixo, mas a gente tem um item de configuração que tem um incidente, um item de configuração que é crítico. Então, tudo isso a Bia também consegue avaliar e ajudar a gente a planejar melhor nossas changes. Então, a gente começa lá na escrita de histórias, passa no desenvolvimento, teste e vai até a implantação. E aí o nosso roadmap ainda tem várias coisas para ser feitas, cobrindo todo o ciclo de desenvolvimento. E aqui alguns ganhos, né? Como eu disse, a melhoria de qualidade de 25% a 40%, depende do empreendimento, e a parte de codificação, em média, 36% de ganho ali para o dev. E tudo isso, Bia Agências, Bia Cliente, Bia Tech, tudo isso está sob uma plataforma de IA generativa. Então, qual foi a nossa estratégia? Foi criar uma plataforma de IA generativa, onde a gente conseguisse ter governança, ter customização, ter uma arquitetura, flexibilizar e acelerar o desenvolvimento. Então, a partir dessa plataforma, a gente consegue ter todo esse controle. A gente sabe, é uma tecnologia nova, é algo que é novo, a gente tem que ter um controle, tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que pilotar, e a plataforma tem ajudado bastante. E como o Rafa falou, aqui um apoio muito grande da BEM, da Avanade, da Microsoft, do time da GitHub, de todo mundo, né, Rafa? Perfeito, Leandro. Eu acho que esse aqui é o ápice da tecnologia, né? A gente criou uma plataforma de IA generativa dentro do Bradesco. Obviamente, essa plataforma ainda está em evolução,
mas é importante a gente lembrar que a geração de texto, como a gente mostrou aqui com a Bia, a geração de código, auxílio na interpretação, é um dos arquétipos de uso dessa plataforma. A gente tem trabalhado, né, para outros cases de uso que vão usar a geração de imagens, até geração de vídeo, né, interpretação, sumarização de texto, busca semântica, né? Então tem vários arquétipos de uso que eles estão modularizados dentro dessa plataforma para que a gente consiga viabilizar todos os casos de uso que a gente está pensando daqui para frente. Então, eu acho que a IA generativa ela não é mais um hype, né? Ela veio para ficar e a gente vai. Eu tenho certeza que o Bradesco vai ter um papel protagonista utilizando essa nova tecnologia para atender cada vez melhor os nossos clientes. Isso aí.